que é a competência absoluta? Deixa eu colocar aqui. Pronto. O que é a competência absoluta? A competência absoluta, conforme já analisado, são absolutos os critérios de fixação, né, pela matéria ou pela pessoa ou pela função que essa pessoa exerce. Então, né, como que eu posso traduzir isso, né? Como que eu posso dizer, né, o que está óbvio, o que está claro? Ora, pessoal, o critério de fixação pela matéria, número 1, critério de competência de fixação pela matéria, uma competência absoluta fixada pela matéria. Como que eu posso dizer isso? Eu digo que a matéria absoluta fixada, eu digo que a competência absoluta fixada pela matéria se dará em razão da matéria a ser analisada pelo Estado juiz, né? Aquele que dirá o direito, né? Iuris dictio, né? Direito dito pelo juiz, pelo Estado juiz, será dito de acordo com a matéria. Então, fica fácil. Se é uma matéria de direito civil, juiz de direito civil. Se é uma matéria de direito penal, juiz de direito penal. Se é uma matéria de direito tributário, juiz, né, de direito tributário. Juiz no caso da fazenda, né? Chama-se juiz da fazenda. É isso mesmo? Isso é juiz da fazenda. As varas da fazenda pública é que julgam as questões relacionadas a tributos, né? Juiz trabalhista, matéria trabalhista. Juiz, matéria previdenciária, juizado especial federal ou justiça federal. Professor, mas como assim? Porque a matéria previdenciária, ela tem a ver com o Instituto Nacional de Seguridade Social, a matéria previdenciária. Se a matéria previdenciária, se o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, é uma autarquia do governo, é uma autarquia federal, significa dizer que qualquer matéria tramita pelo fórum, pela competência absoluta em razão da matéria ser matéria federal. É isso, né? Quem está chegando agora, Carla e Débora, né? Boa noite. Então estamos falando de competência absoluta e competência relativa, iniciando o tema por competência absoluta em razão da matéria. A competência absoluta em razão da matéria se dará de acordo com a matéria a ser julgada: civil, penal, trabalhista, tributário, né? Que mais? Que mais que temos, né? Essas são em razão da matéria, né? Então, olha só, o cliente me procura e fala que teve um problema com o patrão, que não recebeu horas extras, não recebeu horas extras, não recebeu, o que mais que ele não recebeu? Não recebeu horas extras, não recebeu férias, não recebeu abono de férias e ainda por cima brigou com o patrão por conta desses não recebimentos e resolveu que não vai trabalhar mais. E aí, pessoal, qual é o juiz que eu vou dirigir o meu pedido? Qual é a competência absoluta em razão da matéria que eu devo dirigir o meu pedido em relação a essas questões empregatícias? Essa é a pergunta. Trabalho, né, professor? Trabalhista, perfeito, exatamente, o juiz de direito do trabalho. E como que eu faço o direcionamento desse pedido? Né? Lá no topo da petição: excelentíssimo senhor doutor juiz federal de direito trabalhista de nossa egrégia região administrativa de Brasília. Porque Brasília não é comarca, né? Brasília é região administrativa, né? Ah, professor, tem região administrativa de Planaltina? Não. Tem região administrativa de Sobradinho? Tem, né? Região administrativa de Planaltina tem, Sobradinho tem, região administrativa do Gama tem, mas não existem varas federais do trabalho nessas regiões administrativas. A vara regional, as varas trabalhistas, né, do trabalho, a competência absoluta em razão da matéria trabalhista fica somente ali em Brasília, que nós aqui conhecemos como plano piloto. Quem é de fora, né, quem está em outros estados, né, São Paulo tem
né? Tem as varas trabalhistas nos fóruns trabalhistas, que são considerados fóruns que analisam questões federais, tá? O juiz trabalhista é um juiz de direito federal, juiz de direito federal trabalhista. Eu vou explicar já a diferença de estadual para federal, né? Bom, então competência absoluta em razão da matéria, né? Ponto. Eu quero me divorciar. Numa relação privativa, né? Eu e ela queremos nos divorciar. Qual é a competência absoluta em razão da matéria que envolve o divórcio? São causas de que matéria? Família. Matéria de família. Eu ia falar civil, olha que maravilha. Matéria de família, exatamente. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de família. Perfeito, exatamente. Então, a competência, né, em razão da matéria é a matéria civil, matéria de família, né? Porque agora existe essa divisão, né? Antes era direito civil porque não tinha família, né? Então agora tem. Dentro do direito civil existe uma subdivisão que é direito de família. Pessoal, não tem como errar, é simples, a matéria é simples, a matéria de hoje é bem simples, né? Deixa eu terminar rapidinho hoje, né? Então, em razão da matéria. Agora, né? Vamos agora para uma outra questão muito simples, muito fácil, muito tranquilo, transparente, claríssimo, né? Eu deixo o meu veículo estacionado em um ambiente, né, qualquer, no estacionamento da faculdade, e ao sair aqui da faculdade, né, eu vou pegar o meu veículo e não localizo o meu veículo, né? Obviamente que aconteceu um furto do meu veículo. Ocorrendo o furto do veículo, o que acontece neste caso do furto do veículo, né? Havendo furto, havendo o artigo 155 do Código Penal, eu automaticamente vou estar incidindo na competência absoluta em razão da matéria. Qual matéria, doutores? Matéria de direito penal, né? Matéria de direito penal. Boa noite, estou aqui, usuário do Zoom para todos. Tem que mudar o nome, tá? Quem puder mudar o nome, faz uma renomeada no nome, porque eu preciso anotar o nome de quem comparece na aula. Tranquilo? Por conta daquele pontinho de presença que eu não estou aliviando mais. Tá bom? Carla Moura, 2 vezes, Débora, Miriane, Tiana e o usuário que entrou agora, que não é a Carla, né? 2 vezes, é? Se for, tudo bem. Eu estou no celular. Ah, tá. Estou aqui no computador. Ah, não, tranquilo, não tem problema. Então é isso. E aí, doutores e doutores, então, competência absoluta em razão da matéria. Fácil, mole. Agora vamos mudar um pouquinho, né? Dar uma dificultada. Competência absoluta pela pessoa, em razão da pessoa. Em razão da pessoa. Como é que funciona isso? Em razão da pessoa, né? Olha só. O juiz, ele vai avaliar, ele vai analisar, né, o pedido que é dirigido a ele. E aí, automaticamente, quando ele olha a petição, vem lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, né? Agora, a quem compete julgar? A quem compete analisar? A quem compete verificar o meu pedido? Excelentíssimo senhor, doutor juiz, só que eu sou o presidente da República, né? Aí vocês vão falar Lula, Bolsonaro, né? Um desses aí. Eles, deputado federal, deputado estadual, deputado federal, né? Deputado federal também é julgado, também tem a competência absoluta em razão da pessoa, cargo ou função que exerce. Eles têm foro privilegiado. Onde é o privilégio do foro desse pessoal? Do poder da União, sendo a União um ente da federação, do poder, né, vamos dizer assim, da República Federativa do Brasil, a União, né? Então eu tenho aí a questão do federalismo, né, que envolve a competência absoluta em razão da pessoa. Esta competência absoluta em razão da pessoa, sendo o presidente da República, aí parece que é simples. Não parece simples? É simples. Mas como é que eles erram? Como é que eles erraram tanto durante 8 anos a ponto de anular todos os processos?
né, envolvendo o presidente da República, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi julgado, foi enviado um pedido para apurar um delito ao qual ele estaria em tese cometendo, né, crimes, né, de corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro, corrupção e etc e tal, em tese, né, e como ele é presidente, jogou na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, Curitiba, né, da Justiça Federal de Curitiba. Tanto é que o pessoal fazia aquela análise, né, falava-se na época sobre República de Curitiba, né, como uma forma sarcástica, uma forma de ironizar Curitiba, dizendo que Curitiba não tinha competência para julgar o presidente Lula. É isso, né? O que nós víamos da defesa do Lula, o que nós víamos na televisão, o que nós víamos na mídia era para dizer que Curitiba, menosprezando Curitiba, mas não menosprezando a cidade nem o povo, menosprezando a comarca, mas também não menosprezando o juiz, mas menosprezando, dizendo que não há competência em razão da pessoa. Quem é a pessoa? O presidente da República, que tem foro privilegiado. O presidente da República deve ser julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. É lá a competência absoluta em razão da pessoa, em razão do cargo de presidente da República. É lá, Superior Tribunal Federal. Só isso, essa coisinha simples da nossa matéria, né, por conta desta falta de observação, da não observação desta questão da competência absoluta em razão da pessoa, né, é que todo o processo foi anulado. Só por isso tudo, né, que eles criticavam e combatiam. Aí ele foi condenado em primeira instância, né, federal, pelo juiz Sérgio Moro, de primeiro grau, né, que eles também atribuíam adjetivos pejorativos, né, no caso, né, criticando o juiz, né, falando que ele era um marreco e tal. Marreco por quê? Porque era lá da região, né, daquela região de Curitiba, que ele não tinha essa competência absoluta em razão da pessoa. Quem é a pessoa? O presidente da República. Nesse sentido, né? Parece pejorativo, e é pejorativo, mas entendemos que não existe essa diferenciação de importância do juiz de primeiro grau para o juiz de segundo grau para o juiz de terceiro grau. Todos são juízes, né? Só que existem, obviamente, as questões de separação para o julgamento em razão da competência da pessoa ou da matéria. Da matéria nós já falamos, né? Foi o início da aula. Agora nós estamos falando de competência absoluta em razão da pessoa. E em razão da pessoa, né? Que aí, no caso, doutores e doutores, a competência absoluta, ela tem um interesse público, ela tem um relevante interesse público. Sempre que eu falo de absoluta, eu estou falando do interesse público. Se eu falo de relativa, aí o interesse é particular, mas por enquanto estamos falando de interesse público. E dentro do interesse público, temos a competência absoluta em razão da pessoa. Então, continuando, fez o julgamento no primeiro grau, houve a condenação, aí foi para o segundo grau, TRF4, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, porque esta região é a quarta região, só isso. Tem primeira região, segunda região, terceira região, quarta região, tem até, acho, salvo engano, até a 15ª região, acho que é isso, não tenho certeza aqui, né? Brasília é primeira região, primeiro é 10ª, acho que é 10ª região Brasília, eu esqueci agora, é que eu sempre confundo primeira com 10ª, né? Porque eu não sei se primeira é São Paulo e Brasília é 10ª ou se é o contrário, né? E eu até trabalhei nisso hoje, mas eu realmente não me lembro aqui agora, mas não importa o número. Tribunal Regional Federal, segundo grau, lá da quarta região de Curitiba. Olha só, se ele é juiz, se ele é presidente da República e ele tem competência absoluta ele tem foro privilegiado e a competência será absoluta por causa do interesse público, não se muda. E em razão da pessoa, deveria ser diretamente no Superior Tribunal Federal, em razão do foro privilegiado. Então, ele foi condenado em primeiro grau, foi condenado em segundo grau, e na hora do recurso,
recorreram para o STJ. Totalmente errado. O STJ não julga causas de natureza que envolvem a União, do interesse público. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, julga causas de pessoas comuns, como nós, né? Como nós que estamos aqui presentes, né? Em telepresencial e telepresencial, e assistindo a aula telepresencial. Então, o Superior Tribunal de Justiça julga causas comuns, não julga causas de presidente, não julga causas de competência absoluta que tem interesse público e em razão da pessoa que tem foro privilegiado. Foro privilegiado pula o primeiro grau, pula o segundo grau, pula o terceiro grau e vai direto para o STF. Então, o Superior Tribunal Federal ou Supremo Tribunal Federal é que julga na sua origem, a sua análise direto, pula 1, pula 2, pula 3, o processo abre-se diretamente no Supremo Tribunal Federal, quando a competência for absoluta, quando envolve interesse público e quando a pessoa tem o foro privilegiado. Quem que tem foro privilegiado no nosso país? Presidente da República, número 1. Deputado federal, senadores, né? E diversas outras profissões têm sim a prerrogativa de foro, em razão da pessoa. Agora, pessoal, tem um detalhe aqui, fala pessoa e fala funcional. Funcional e pessoa. Qual é a diferença de pessoa e funcional? Pessoa, presidente da República. Funcional, eu sou presidente da República? Não. Eu sou o quê? Professor universitário? Sim, não tem fórum. Não sou presidente da República, não tem foro. Mas eu tenho foro privilegiado em razão da minha função. Olha só, agora mudou tudo. Como é que é isso aí, professor? Esse negócio de função, eu me interessei. Então eu não vou pegar cadeia? Vai. Mas, né, em razão da função, da questão da função, aí tem aquela questão de haver, né? Haver em razão da matéria, pessoa e funcional, né? A aplicabilidade em relação às questões, como que eu posso dizer? É porque eu avancei a matéria, né? Eu dei um pulo aqui, né? Eu já fui direto para a cadeia. Mas aí seria, por exemplo, para advogado, o advogado ele não pode ser preso em cela comum. Ele só pode ser preso em sala de estado maior. Assim como o presidente Lula. Pessoal, vocês sabem por que o Lula ficou em Curitiba? Não veio para Papuda? Alguém sabe dizer por que o Lula não veio para Papuda? Não foi para São Paulo? Não foi para o Rio? Não veio para Brasília? Por que o Lula ficou preso em Curitiba? Lá no último andar da Polícia Federal ele ficou preso. Alguém sabe dizer isso? Tem a ver com o que nós estamos falando agora. Ninguém se lembra? Então eu vou falar agora. O Lula ficou preso na sede da Polícia Federal lá em Curitiba, porque o presidente da República ele tem direito, né, de uma sala de Estado maior. Quem tem direito à sala de Estado maior? Presidente da República e advogados. Presidente da República, senadores e advogados. Acho que o deputado federal também tem direito. A sala de Estado maior. O que é a sala de Estado maior? Não é cadeia, não é presídio. É uma sala que tem que ter 3 por 5, dá 15 metros quadrados, tem que ter uma cama confortável, cabe só para uma pessoa, não pode ter grade, não pode ter porta de aço, é porta comum, janela comum. Isso é sala de Estado maior. Caminha, televisão, um colchão, né? Um banheirinho, mas não deveria, tinha que ir para o general comum. Ele não era mais presidente, era esse. Tá certo, mas, né? Mas ele tem a prerrogativa do foro, ele estava sendo julgado, e até que se prove o contrário, até a última sentença, em último grau de condenação, todos presumem-se inocentes. Por isso que o Lula fala que ele é inocente. Ele fala, eu sou inocente, companheiros. Ele fala que é inocente. E aí, ele está errado? Quem errou aí foi a justiça. Não assistiu essa aula aqui, essa aulinha boba, que fala de competência absoluta em razão da matéria, competência absoluta em razão da pessoa e da função. Função de presidente da República tem foro privilegiado.
não pode julgar no primeiro grau, não pode julgar no segundo grau. E o terceiro grau não é o STJ, é o Supremo Tribunal Federal. É isso, só isso. Aí anulou tudo. Todos os processos foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é extremamente criticado por isso, porque tecnicamente falando, o Supremo Tribunal, que deveria julgar primeiro que o Sérgio Moro, primeiro que o segundo grau, TRF4, primeiro, e o STJ nem se fala, o STJ não existe essa hipótese de STJ. O STJ nem é de competência para julgar nada da União, nada que tenha a ver. Em razão da matéria federal, Sérgio Moro, está correto, né? Ele era juiz federal, Sérgio Moro, em razão da matéria estava certo. Em razão da matéria, TRF4 também estava correto, em razão da matéria, competência absoluta em razão da matéria, Sérgio Moro, federal, TRF4, federal. Quando chega no STJ, nem da matéria e nem respeitou a pessoa e a função do presidente da República, não respeitou, infringiu aí 2 vezes, 2 nulidades para o STJ. Aí quando houve o recurso para o STF, o que o STF fez? Não, peraí, não era lá, não era no primeiro grau lá, nem no segundo grau, terceiro nem se fala, teria que ter sido aqui. Aí anulou tudo. O STF está errado? Pior que não está. Aí vocês devem estar pensando, professor, mas o pessoal não está vendo isso, não está enxergando isso. Tá, lógico que está enxergando isso. A defesa falou disso desde o começo, mas eles insistiram na situação, né? Havia aquele apelido de vaza-jato, né? Havia os holofotes, havia o trilhar, o caminhar de um herói que depois virou ministro. Vocês entendem a questão? Eles seguraram a peteca lá, jogou para o segundo grau, que na hora de condenar o segundo grau aumentou a pena. Tinha aquela brincadeira, 4, 6, 12, truco. O pessoal fez essa brincadeira, não é? Não é brincadeira isso, não pode se brincar com isso, não é? E aí joga para o STJ, quando chega no STF, o STF está errado? Não, está errado. O STF agiu corretamente dentro da lei. Como diz o presidente, né? Dentro das 4 linhas da Constituição, o STF agiu de forma correta, né? Escorreita, polida, tranquilo, dentro da lei. O STF agiu dentro da lei. Aí vocês devem estar pensando, a pergunta, mas por que o STF não agiu antes? Por conta do princípio da inércia da jurisdição. Nós já estudamos isso aqui. O que é inércia da jurisdição? O juiz não pode agir sem ser provocado. Quem deveria ter provocado? Quem errou nessa situação? Agora vamos buscar os culpados, né? Quem deveria agir? Já o primeiro juiz deveria agir. Ele, o primeiro juiz, o Sérgio Moro, ele deveria se dar por incompetente, não em razão da matéria, porque ele tinha competência para julgar matérias de causas federais, de questões federais. Em razão da matéria ser federal, envolvendo a União, ele tinha competência. Ele só não tinha competência para julgar o presidente. Pessoas que estavam relacionadas ao presidente e outros que foram investigados, foram 600 investigados e 286 prisões na Lava Jato. Foi isso que aconteceu. Mas o presidente, que tinha competência absoluta em razão prerrogativa, né? Ele tinha prerrogativa de foro privilegiado, competência absoluta em razão da pessoa ou função, direto no Supremo Tribunal Federal. Está aí a explicação, mas não deveria, até onde sei, é para o presidente em exercício. Tá. Então, pessoal, essa é a explicação, né? É a explicação. O presidente da República, né? Até onde sei, é para o presidente em exercício. Pessoal, nós temos que nos atentar à data dos fatos, tá? Ele estando em exercício ou não estando em exercício, os crimes atribuídos à pessoa dele foi quando ele estava em exercício de presidente, né? Então, como a justiça tem uma morosidade, tem uma demora, né, para o julgamento, aí ele deixa de ser presidente, passa a ser ex-presidente, né? Mas o fato que atribuíram, que imputaram a ele, não foi depois que ele deixou de ser presidente, foi quando ele era presidente. Então, esta é a cronologia dos fatos. De quando ele era presidente, ele teria cometido os delitos, em tese, dos quais ele foi julgado e condenado em primeiro grau, em segundo grau, em terceiro grau, e depois no STF, que é um terceiro grau. Olha que
olha que anomalia, né? Deveria ele, Sérgio Moro, se dar por incompetente e jogar direto para o STF, aí estaria correto. Então ele é o culpado, Sérgio Moro é o culpado. Holofotes, luzes, né? Eu sou da época que juiz, nós não íamos para o fórum para pedir opinião de juiz, nós íamos no fórum para pedir o cumprimento da lei. Eu sou dessa época, né? Da época que se fazia valer a lei, não é pedir opinião para o juiz. O juiz diz: dai-me os fatos e te darei o direito, e nós dávamos os fatos e vinha o direito aplicado aos fatos, ponto, né? Eu posso também dar os fatos e dar o direito e dizer que eu tenho o direito de acordo com esses fatos, e o juiz me retribui com o direito. Ponto. Agora o juiz, né, começa a dar entrevistas, orienta a acusação, orienta o Ministério Público. Foi onde ele errou e causou nulidade do processo. Depois de 8 anos, chega aqui no Supremo Tribunal Federal, o Supremo agiu errado? Não, o Supremo agiu correto, certo, anulou tudo por conta de tudo que aconteceu, por conta da falta de competência absoluta em razão da pessoa, em razão da função de presidente da República. Ele, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, acusado de delitos na época em que ele era presidente, né? Quem falou assim, até onde sei, é para o presidente em exercício, né? Ele estava em exercício quando acusado, né, tudo que aconteceu na Lava Jato, né? Então é isso, doutores e doutoras, né? O fato dele depois já ter saído, já estava na mão da Dilma e tal, aí ele vem e é preso, mas as acusações é de quando ele estava em exercício, né? O processo demorou, né? E aí ele foi julgado dessa maneira. Bom, então falamos aí de competência absoluta em razão da matéria, em razão da pessoa, prerrogativa de função, né? Vamos falar agora de competência relativa, depois eu volto nesse assunto da competência absoluta. A competência absoluta, pessoal, ela não pode ser modificada. A competência absoluta tem a ver com interesse público. A competência relativa tem a ver com interesse privado. Como assim, professor? Privado? O interesse privado, o interesse das partes, né, envolvidas de forma particular. A matéria, obviamente, que vai ser de direito privado também, civil, direito privado, né? Então, eu estou me separando, né? A minha cliente está se separando, ela é mulher, mas ela não quer entrar com o divórcio. Primeiro, ela quer entrar com a pensão alimentícia, o requerimento, pedido de pensão alimentícia. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de... Alguém falou aí anteriormente? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, pela competência relativa, estamos falando de direitos privados, né? Relativa em razão da matéria. Competência relativa em razão da matéria. Qual a matéria? Civil. Qual a matéria? Direito de família. Então, excelentíssimo senhor... Obrigado, Miriam. Eu tinha falado antes, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de família, né? Da região administrativa de Brasília, do Distrito Federal. Eu, fulana de tal, brasileira, casada, tal, né? Venho respeitosamente, através de meu advogado constituído, que a esta subscreve, requerer, né, a pensão alimentícia para os menores. Letra A, letra B, letra C, né? E aí ela se qualifica como representante dos menores e pede em face do pai, né? O genitor faz esse pedido desta forma, dessa maneira. Competência relativa de interesse privado. Qual é a diferença do interesse privado para o particular? Pessoal, interesse privado, no interesse privado, eu posso fazer, tem a ver com a aula de ontem, conexão, continência, tem a ver com a continência, conexão por continência. Conexidade, quando ocorre a conexão por continência? Quando eu tenho um pedido maior que abrange um pedido menor, né? Como é que é isso, professor? Você explicou, explica de novo, mas por cima. Eu tenho um divórcio que abrange a ação de alimentos. No divórcio eu tenho eu tenho alimentos, eu tenho regulamentação de guardas e tenho partilha de bens. Então, 4 pedidos, né, no divórcio, além do divórcio mais 3. No alimentos eu tenho só alimentos, um pedido.
esta é maior, esta é mais abrangente e deverá haver uma conexão das ações por continência, o maior abrangendo o menor. Esta ação de conexão preventiva por continência para prevenir duas sentenças diferentes, divergentes ou antagônicas, né? Já que será julgado alimentos, então o pedido a maior abrange a menor. E aí, havendo essa continência, né, na competência relativa, onde há um interesse privado em direito de família e não em algo mais abrangente. Confundiu? Vamos desmistificar agora, vamos clarear, né? Eu falei de competência absoluta, essa não se muda, e o interesse é público, direito penal, criminal, né? Quando envolve o presidente da República, matéria criminal, matéria penal, que mais? Maria da Penha, né? Agora, né? Incondicional, ação penal pública incondicionada, né? São todas de competência absoluta, mas na competência relativa, não. Minha cliente mulher, ela pode entrar com alimentos, ela pode entrar com alimentos e regulamentação de guarda, ela pode entrar com tudo. Já entra logo com o divórcio. Quero saber dele mesmo. Divórcio, partilha de bens, alimentos, regulamentação de guarda. Ela já entra direto com os 4. Ou ela entra só com alimentos, ou ela entra só com alimentos. Aí uma outra ação, só com regulamentação de guarda, e depois ela já entra com divórcio. Aí pede a partilha de bens e divórcio. Essa competência relativa, ela busca uma facilitação do pleito ao direito. Como assim, professor? Facilita o pleito? Ela pode escolher. Entra com divórcio, é mais demorado, é um rito ordinário completo. Já falamos de rito, é um rito ordinário completo. Ela pode escolher só alimentos. Qual a diferença de escolher só alimentos e escolher o divórcio? Se eu escolho só alimentos, no alimentos eu peço logo de início, eu peço alimentos provisionais, aquele que irá me prover de imediato. E o juiz, ao despachar inicial, ele já arbitrará alimentos provisionais imediatamente ao analisar a inicial, no despacho inicial. No divórcio ele pode fazer isso, não é? Se eu pedir. Mas o divórcio ele é mais amplo, ele é mais complexo, ele envolve outras facetas que os alimentos, além de correr em uma vara de família especializada em alimentos, né, ele vai despachar, vai resolver mais rápido, já marca audiência para a semana seguinte. Não marca para a semana seguinte porque não dá tempo, né? Porque tem que citar a outra parte, mas costuma marcar muito mais rápido, né? Vamos botar aí 20 a 30 dias? Pode ocorrer, pode acontecer, que é o tempo de conseguir fazer a citação. Varas menores, né, conseguem fazer isso. Maiores aí vão botar 2, 3 meses, né? Tranquilo. Então estas são as diferenças entre competência absoluta e competência relativa. Na competência absoluta, ela se dá em razão do interesse público. Exemplo, direito penal. Na relativa, direito privado. Eu posso entrar, aí eu escolho, eu posso entrar só com alimentos, só com regulamentação de visitas, ou os dois, ou eu entro direto com o divórcio. Então eu tenho estas opções. Posso desistir também da ação, posso renunciar ao direito, posso, né? Tem essas facetas. Eu posso entrar com a ação de alimentos, nós nos reconciliamos, aí eu desisto da ação, aí reconcilia, o casal volta. Acontece muito acontece. Eu vou contar uma história depois. Acontece muito, né? Do casal se reconciliar, né? Às vezes o casal não queria se separar, mas aí quando chega naquela hora que não tem jeito, que vai assinar o divórcio, aí o casal pede um tempo para o juiz, né? Estou na dúvida, excelência, não sei, eu quero separar, mas eu não quero, mas eu quero, eu aguento, mas eu não aguento, eu estou dentro, mas eu estou fora, não sei, né? Tem isso, né? Envolve a emoção, não envolve a razão, envolve os sentimentos, e pode acontecer isso, e acontece, e acontecendo, né? O juiz suspende e pede um prazo para remarcar e voltar, e acontece isso nas audiências de tentativa de conciliação e acordo. Na instrução não, né? Na instrução pode haver na instrução, mas na instrução
costuma-se finalizar o processo, né? Mandar para o arquivo. Ó, vocês vão desistir? Vamos desistir, vamos arquivar. Na conciliação dá só uma suspensão, na outra não. Pessoal, alguma dúvida sobre competência absoluta, competência relativa? Competência em razão da matéria, matéria civil, matéria penal, matéria trabalhista, matéria tributária, né? Matéria tributária, juiz da fazenda, né? Quem é que cobra IPTU, né? Imposto Prédio Territorial Urbano, IPVA, quem cobra multas criminais, né? Quem cobra? Vara da Fazenda. Se nós pedirmos um exemplo na avaliação, vocês vão ter que lembrar que o exemplo para a cobrança de direitos tributários, né, é de competência absoluta, porque existe o interesse público e se chama vara da Fazenda Pública. Anotem aí, vara da Fazenda Pública é a vara competente, de competência absoluta, porque envolve o interesse público. Qual é o interesse público? Cobrança de impostos. Então, vara da Fazenda fará por competência absoluta, porque há um interesse público, a cobrança de impostos, vara da Fazenda. Tranquilo? É isso em relação aos tributos, né? Bom, e a competência relativa de interesse particular, né? Juizado especial civil, posso entrar com ação, posso desistir, divórcio, vou divorciar, não vou divorciar mais, alimentos, vou cobrar, não vou cobrar mais, né? Eu queria 10 salários mínimos, ele está dizendo que pode pagar 1, mas eu sei que ele tem condições de pagar uns 3, fazemos um acordo, fica em 3, renuncio 7, né? Competência relativa, interesse privado, busca uma facilitação na defesa, podendo ser derrogada por consenso das partes, né? Ou renunciada, ou transacionada, né? Feito o acordo. E esse é o tema, né? Competência absoluta, competência relativa, em razão da matéria, em razão da pessoa e funcional. Em razão da pessoa, já sabem, né? Presidente da República, deputado federal, senador, tudo direto no Supremo Tribunal Federal. Não é no Supremo Tribunal de Justiça, é no Supremo Tribunal Federal. Não é no Superior Tribunal de Justiça, é no Superior Tribunal Federal. Por que federal? Qual a diferença do federal para a Justiça Comum? Justiça Comum julga os nossos pedidos de pessoas comuns. Eles que não são pessoas comuns, tá, pessoal? Né? Fala do Lula, fala do Bolsonaro, mas eles não são pessoas comuns. O presidente da República não é uma pessoa comum, né? Então essas pessoas têm competência em razão da pessoa e da função que eles exercem. Então a competência, o foro privilegiado, é direto no Supremo Tribunal Federal. É isto. E em razão do princípio da inércia da jurisdição, inércia é a jurisdição tem que ficar imóvel, parada, ela não anda, ela não se movimenta, ela não age se não for provocada. Aí o pessoal critica o Supremo Tribunal Federal. Ah, professor, de novo você vai defender eles? Eu vou ter que defender eles, né? Vou defender no que está certo e não vou atacar no que está errado, porque eu não quero ser preso. Mas no que está certo eu vou defender. Então, no que está certo, pessoal, né? Eles não podem agir por conta da inércia da jurisdição, eles têm que ficar inertes. Quem age? Ministério Público Federal, MPF, Procuradoria Geral da República, partidos políticos, OAB, associações partidárias, sindicatos, têm competência para tramitar, para atuar, para distribuir uma ação no Supremo Tribunal Federal. Falaram que um deputado federal aí, não vou falar o nome dele aqui não, porque a questão aqui não é política, né? Um deputado federal falaram que ele foi direto no Supremo Tribunal Federal, despachou direto com o ministro lá. Não é verdade, ele não fez isso. Aliás, é verdade, ele fez isso, mas não vale, né? Mas, que eu sei também não foi bem assim. Estou chutando aqui, né? O que eu ouvi na mídia. Me parece que ele pertence a um partido e o partido que entrou. O partido pode, o partido tem competência para entrar direto no Supremo Tribunal Federal com esses pedidos de prerrogativa, de foro e de competência que envolve as questões da Constituição, esses pedidos que envolvem essas questões da Federação, da União, questões federais. É isso, pessoal.